Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, paz. Bom, esses primeiros segundinhos são para que você possa enviar esse vídeo a outras pessoas, para que você possa clicar no like, para que você possa se inscrever no canal, tá bom? Siga-nos também no A Verdade que Liberta, no Instagram, beleza? O nosso assunto de hoje será o Salmo de Asaf 73. O Salmo 73. Tá bom? Vamos lá. Vamos iniciar aqui lendo Filipenses capítulo 4, verso 10. Desculpa. Versos 12 e 13. Essas são palavras do apóstolo Paulo. Tanto sei estar humilhado, como sei também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Oremos. Pai de amor, de infinita graça, Criador dos céus e da terra, é pelo valor do sangue do Teu Filho que nós estamos diante do Senhor agora para pedirmos: abra nossa mente, ajuda-nos, livra-nos de toda incredulidade, livra-nos de tudo que não é Teu, livra-nos até de nós mesmos, nós te pedimos em nome de Jesus. Pai, abra nossa mente, dá-nos entendimento e que em nome de Jesus possamos verdadeiramente entender o que o Senhor tem a dizer através do Salmo de Asaf, o Salmo 73. Declaramos e reconhecemos nossa total dependência do Senhor. Ajuda-nos para a honra e glória do Teu Filho e do Senhor e para benefício nosso, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, Salmos, capítulo 73. Esses dias, irmãos, eu tenho trazido algumas palavras no sentido de que sejamos cuidadosos ao observarmos, ao olharmos aqueles que prosperam à nossa volta. Então o Senhor, sabendo que isso aconteceria conosco, o Senhor, vendo que isso acontece sempre na história, desde a queda de Adão, o Senhor deixou textos para que nós possamos ser vacinados contra todo tipo de coisa que nos cerca, coisas negativas. Dentre elas, o efeito o crescimento do ímpio à nossa volta. Então, no Salmo de Asaf, nós vamos ver isso aqui. E analise você mesmo como que você recebe toda essa informação. Como que nós agimos quando nós vemos o ímpio prosperar? Nós agimos de maneira correta, nós buscamos, nós nos esforçamos para caminharmos conforme Deus manda, e de repente aquilo que a gente almeja não chega na nossa mão, e o outro, de maneira escusa, ele consegue se beneficiar e crescer e é próspero e parece ser muito bem, muito belo, enquanto nós caminhamos ali devagarzinho e enfrentamos uma série de dificuldades. Com Asaf aconteceu isso. Então vamos ler aqui e que o Senhor nos ensine a partir desse salmo. Olha o que o salmista nos diz. Com efeito, Deus é bom para com Israel. Com efeito, verdadeiramente, para com os de coração limpo. Ele fala, verdadeiramente Deus é bom para o povo de Israel, aqueles de coração limpo. Quanto a mim, porém,
quase se me resvalaram os pés. Por pouco, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Sabe, irmãos, quando nós olhamos à nossa volta, nós observamos muito isso. Nós observamos a prosperidade dos perversos. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Você se lembra lá quando Jesus ele está no monte, ele está jejuando? Uma das tentações do diabo é: te darei tudo, todo o reino da terra, se prostrado me adorares. Então, irmãos, a gente entende isso, mas a gente entende isso intelectualmente, assim, mentalmente, mas no mais profundo do nosso ser é muito difícil a gente conseguir entender que o mundo jaz no maligno. É muito difícil a gente aceitar que os ímpios prosperarão, que os ímpios prosperam, né? Não prosperam exatamente por serem ímpios, mas que os ímpios prosperam de algum modo. E de nós não invejarmos esses ímpios. O que é invejar? Invejar é você olhar o que o outro possui e você querer a destruição desse outro, tanto do bem quanto da pessoa, ou você se alegrar ao ver essa pessoa cair. Então saiba, você é invejoso? Você inveja as pessoas? Aí já tem um ponto importante para o nosso crescimento espiritual. Você é invejoso? Se você torce para a queda de qualquer pessoa, significa que você o inveja. Entende? Seja ele justo, seja ele ímpio. No Salmo 37, nós teremos um maravilhoso antídoto contra essas coisas que vêm para arruinar o nosso coração, para apodrecer os nossos corações. No Salmos capítulo 37, onde ele começa dizendo: não te indignes por causa dos ímpios. E ele vai discorrer lá. Veja, na reunião passada nós falamos sobre isso, na reunião de domingo. Assista a palavra que você verá um grande antídoto para tudo que está acontecendo aqui. No final do Salmo 73, também teremos esse antídoto. Mas vamos ver aqui o que o salmista nos diz que ele via e que muito provavelmente nós também temos visto. Vamos lá. Porque eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não é a impressão que a gente tem? Não é? A gente olha o ímpio agindo de maneira errada quando nós olhamos para grande parte da classe política, grande parte da classe sacerdotal, tanto padres, pastores. Nós olhamos assim e vemos pessoas fazerem impiedades, dizerem mentiras. E essas pessoas, para elas não há preocupações, elas não se preocupam assim: nossa, será que vai ter o dinheiro amanhã? É sempre o dinheiro chega, é sempre aquela coisa, sabe, assim, aquela fluidez de vida que você fala: meu Deus do céu. Não partilham, verso 5, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como outros homens. Não é a impressão que a gente tem, não é a visão que a gente tem. O salmista Asaf está dizendo aqui que ele estava vendo as coisas dessa maneira. Verso 6. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Sabe, irmãos, eu dei alguns detalhes na reunião passada sobre o sistema de saúde aqui no estado de Goiás, tanto município quanto estadual. Percebe que é isso aqui?
A soberba, irmãos, não é simplesmente, eu sou muito bem, não. A soberba leva as pessoas a agirem de uma determinada forma. De que forma? De forma a desconsiderarem todos os outros, desconsiderarem Deus no céu, desconsiderarem as pessoas na terra, desconsiderarem as atribuições dos seus próprios cargos. É isso que ele está dizendo. A soberba o cinge como um colar. Não existe regra, não existe leis para eles. E tudo isso o salmista Asaf vendo. E muito provavelmente você também vê isso. Não é? Olha, e a violência que os envolve como um manto. O que é violência? Violência é violar. Tudo que tudo que você faz, tudo que nós fazemos, tudo que o ímpio faz, que é contrário à natureza, que é contrário à vontade de Deus. Quando eu digo a natureza, não é as árvores, as plantas não, tá bom? Estou falando assim, contrário ao que é correto. Ele está agindo com violência. Por exemplo, você vê o ímpio lá, ele deu... o filho dele tem 6 anos de idade e tem um iPhone 15. E a criança fica o dia inteirinho ali no iPhone, jogando, brincando. Isso é uma violência contra a criança. E aí você vê a criança super bem vestida e estudando numa escola super legal. Mas a violência os envolve como um manto. Sabe quando, eu citei o exemplo, quando o pastor, quando quando o pastor tem ali entre as suas ovelhas pessoas que exercem cargo público, que deveriam fazer uma espécie de corregedoria, seja dentro da polícia, dentro do judiciário, dentro do executivo, dentro dessas partes todas, ele deveria servir a esse propósito. Quando ele não o faz, ele está agindo com violência para com todos aqueles que dependem daquele serviço, todos aqueles que dependem da sua ação para sobreviver muitas vezes, como nós falamos no caso das UTIs. Percebe? A violência que os envolve como um manto. Eles vivem de fazer violência, de tratar mal os filhos, tratar mal o cônjuge, de agir contra as leis do país, Percebe? Eles violam tudo, eles são violentos. E essa violência pode chegar aos atos físicos, né? de agressão. Tanto no sentido verbal quanto físico. Então a violência os envolve como um manto. Sabe, irmãos, poderia citar muitos exemplos, mas os irmãos, basta ligar a TV e os irmãos verão esse tipo de violência. Os irmãos verão, observe, dias atrás aí, os artistas, eles eram uma espécie de poder moderador com respeito às queimadas na Amazônia, às queimadas no Pantanal, não era isso? Então eles agiram e protegeram e falaram, agora está pegando fogo para todo lado e não aparece nenhum. E esses artistas ficaram pobres, esses artistas estão sendo perseguidos assim de maneira objetiva, real? Não, nem estão. Estão fazendo seus shows aqui. Uma hora ou outra, um não tem público, mas já recebe o dinheiro da Lei Rouanet ali, já recebe um dinheiro não sei da onde, já mora em suas grandes casas, possuem suas belas empresas. Mas são pessoas que estão envolvidas com isso aqui. A violência os envolve como um manto. É disso que está falando. E os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. O coração dessas pessoas, irmãos, é o tempo... Eles não se preocupam com assim, nossa, eu preciso fazer um gerenciamento aqui da minha casa para poder ter carne de frango para todo mundo hoje na hora do almoço. Eu preciso fazer um gerenciamento aqui porque eu preciso economizar para poder comprar uma casa. Daqui uns dias pagar a prestação do lote.
Então eles não estão focados nisso. Eles estão focados e do seu coração brota-lhes fantasias. Percebe? Eles podem, são super carros, são luxúrias de toda maneira, sabe? Prostituição de toda forma, sabe? É novinha, é novinho, é conhecer lugares exóticos, é comer comida, é comer lagosta, sabe assim, comer comidas exóticas. Irmãos, o que tem de errado nisso? Comer comida gostosa, querer ter bons carros, não tem nada de errado nisso. O problema é quando nós olhamos e nós, às vezes, nem queremos tudo isso. E nós vemos o ímpio conquistar, muitas vezes através da sua impiedade, isso. Aquilo que nós almejamos ou aquilo que nós nem sabemos que existe. Então, como fica o nosso coração? Aqui eu estou falando do coração de Asaf, do seu coração. Como fica seu sentimento, como fica sua mente, como fica suas vontades, como ficam suas emoções. Eu tenho certeza que fica assim absolutamente avariado. Olha, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. As suas motivações e a sua fala, ela é o tempo inteiro desses ímpios maliciosa. Há sempre uma coisa por trás. Há sempre um sorriso, uma alegria, uma coisa. Mas o motivo e a fala está repleta de malícia. Nunca é verdadeiro, nunca a pessoa, eu gosto de você, o ímpio te fala isso. Nossa, eu adoro você, por exemplo. Eu trabalhava em alguns lugares e algumas pessoas falavam, nossa, Cássio, eu gosto tanto de você e tal, e depois não era bem isso. Havia um motivo malicioso por trás. E o motivo era para me animar de alguma maneira, para... Entendeu mais ou menos? Não quer dizer necessariamente a malícia no sentido da sexualidade, mas a malícia no sentido de haver uma coisa estranha por trás. Uma coisa estranha, a ação por trás. Eu gosto de você, mas na verdade por trás tem uma outra coisa, tem uma motivação errada. Então a gente consegue ver tudo isso, não é? Olha, da opressão falam com altivez. Eles oprimem as pessoas, agem de maneira errada e se vangloriam disso. Sabe o fulano de tal? Eu vi isso acontecendo, né, recentemente. Sabe, a gente furou fila lá. Ah, mas foi muito legal. Sabe assim, eu falei com fulano, falei com ciclano, e a gente furou a fila, a gente resolveu tudo, pronto, resolveu o problema dele. Entendeu como é? Percebe que ele faz uma má ação, e aí, irmãos, infelizmente eu estou falando de gente crente. Faz uma má ação e se vangloria. Eu fiz, sabe? Eu resolvi, eu fiz. É mesmo? Então a gente fica olhando tudo isso e fala, meu Deus do céu. Não é que o nosso coração, ele começa a ficar adoecido? Então, irmãos, é isso. Olha, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Sabe, irmãos? Vamos pro próximo. Aí eu falo sobre isso, sobre o próximo. Por isso, perceba que e a sua língua percorre a terra. Percebam, vamos lá. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte, que bebe aos largos sorvos. Entende isso? Eles falam contra os céus, e não é simplesmente falar, eles agem contra os céus como se Deus não existisse. E a sua língua percorre a terra. Sabe esse jeito de ser, esse eu fiz, eu faço? Essa pessoa começa, sabe o quê? A ganhar fama.
Sabe, ele age de maneira errada e começa a ganhar fama, vai ficando famoso, de modo que essa fala, esse modo de viver percorre a terra. Percorrendo a terra, o que as pessoas fazem? Se voltam para eles como se eles fossem fontes e começam a beber em grandes sorvos. Sabe, quando o cara fala assim, eu furei a fila, eu fiz não sei o quê, sabe, junta um monte de gente a ele e fala, olha, fura a fila também comigo e tal, porque as pessoas querem aquele poder. Sabe, eu fiz tal coisa, então eu consegui roubar tantos reais, tantos não sei o quê, e a pessoa fica ali, ela, é isso que eu quero. Aí a pessoa fala, olha, eu tenho um emprego que eu nem vou lá. Eu trabalho, nem trabalho não, eu nem vou lá. O que as pessoas olham? Por favor, me arranje esse emprego. Me arranje um emprego assim, você é esperto, você é... Percebe então, quando o salmista Asaf viu isso, ele falou assim, meus pés quase saíram do caminho de Deus. E, irmãos, nós veremos isso também. Nós estamos vendo dia a dia, assim como foi nesse tempo aqui, como diz o Salomão, não há nada de novo debaixo do céu. É assim mesmo. Sabe, irmãos, isso aqui é revoltante, porque você diz a verdade, você faz o caminho correto e você fala, olha, ou nós buscamos fazer isso, né? Olha, o caminho certo é esse. A pessoa prefere ouvir mentiras. Prefere ouvir mentiras. Tem um senhor chamado Mário Ferreira que ele diz o seguinte, especificamente sobre o Brasil, ele diz o seguinte, as pessoas, os candidatos políticos no Brasil, eles são enganadores, porque a pessoa que de fato chega e diz a verdade frente aos problemas que existem, essa pessoa, as pessoas não querem ouvir. Por exemplo, existe um problema da pobreza no Brasil. Né? Alguns lugares as pessoas são pobres e passam por muitas dificuldades. Aí vem um político aqui, o que ele diz? Ele fala, olha, eu vou ajudar vocês a receberem o Bolsa Família, não é? Ou eu vou ajudar vocês a... Ao invés de estabelecer a verdade e trabalhar com a verdade, olha, eu vou fazer, que eu vou furar, digamos que seja por causa da seca, eu vou furar um poço aqui, e depois que eu furar esse poço aqui, vocês vão trabalhar, e eu vou olhar aqui, vocês vão trabalhar. Pronto, a pessoa que disser isso, as pessoas já não vão com a cara delas, não vai dar certo isso. Agora a pessoa que disser, eu tenho a solução, eu vou dobrar o salário família, eu vou, sabe, com mentiras ou com coisas que serão danosas a longo prazo, serão danosas à coletividade, vamos colocar assim. Então essa pessoa, ela fala, maliciosamente. Como eu vi um rapaz falando, ele disse o seguinte, ele está pagando aí um monte de gente para fazer um monte de coisa, e ele disse o seguinte, campanha política cara, sabe qual é? Aquela que você não ganha. Porque se você ganhar, você pode ter gastado bilhões. Se você ganhar para vereador, você vai puxar tudo isso de volta. E muito mais. Sabe, irmãos, entende? É isso que o salmista Asaf estava vendo. É isso que os irmãos podem estar vendo. E de fato é assim. Verso 11. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Aí vem a parte dele, e muitas vezes a nossa parte. Olha o que ele diz. Com efeito, de verdade, inutilmente conservei puro meu coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido a cada manhã, castigado.
E se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Olha o tamanho do zelo de Asaf. Ele fala, olha, pensar sobre isso já me é muito pesado. E se eu falar isso para as pessoas, se eu falar isso que eu estou vendo aqui, eu poderia ser tropeço para os teus filhos. Entende? Olha, se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Então ele está só refletindo, ele está pensando, e Deus, mas como é que pode? Mas como é que pode? Mas como que pode um negócio desse? De modo que os seus pés quase saíram fora do caminho do Senhor. Verso 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei ao fim deles. Até que entrei no santuário de Deus e atinei. Qual é o fim dessas pessoas? Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Irmãos, então nós temos visto isso. Muitas vezes nós olhamos aqui para o que nós olhamos para o ímpio, para esse crescimento, e a gente é fiel no nosso coração, a gente busca, a gente faz um esforço, e o inimigo mesmo, ele tenta vedar a nossa visão do fim dessas pessoas. Irmãos, eu vou dizer para os irmãos, não tem nenhum desses ímpios que tem as suas vidas sóbrias verdadeiramente até o fim das suas vidas. O Senhor os coloca, os irmãos verão isso aqui demais, o Senhor os coloca em lugares escorregadios. O que significa isso, irmãos? Vou usar a classe política porque a gente está nesse meio aí. Mas, irmãos, um político depende do outro de um jeito. Tem o grosso do rabo do outro na mão, de tal forma que se abrir a boca aqui, ele cai ali. Então ele tem que fazer conchave, ele está o tempo inteiro nas mãos de várias outras pessoas. Pode ser preso a qualquer momento, pode ter um escândalo aparecendo a qualquer momento. Percebe que é um lugar muito escorregadio? Poderíamos estar usando os imperadores anteriormente, poderíamos estar usando, enfim, várias classes. Nosso horário já correu. Vários grupos de pessoas em lugares escorregadios. Enquanto você, irmão, se fizer tudo bonitinho, certinho, não tem um erro que a pessoa vai te pegar, não tem um pecado que a pessoa vai te pegar, você vai... Entende? Nesse meio desses lugares escorregadios tem traição, tem tudo quanto é coisa. Traição em todos os níveis. Traição na amizade, traição no casamento, traição dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos. Lugar escorregadio. Lugar escorregadio. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Eu citei um exemplo do filho do nosso governador aqui que, né, eliminou-se a si mesmo aos 40 anos de idade. Não é isso? Eu não quero dizer... Não vou detalhar isso não. Vamos lá. Existem alguns pontos aqui, existem alguns... Não vou justificar isso não. Vamos lá. Então, digamos que o nosso governador seja uma pessoa que seja ímpia. Digamos que seja ímpia.
Como ficam de súbito assolados e totalmente aniquilados de terror. Já pensou? Você está ali, de repente você recebe a notícia: alô, olha, aconteceu isso, seu filho fez isso, isso, isso. Não é isso que acontece? Não é um terror absoluto? Nós podemos pegar os cantores gospel. Você ter o seu filho que chega em você ali nos 18 anos de idade, 19, e fala: olha, eu sou bi. Não é? Você agiu mal, você fez. Entende? Então, não é aniquilado de terror, lugar escorregadio. Como ao sonho, quando se acorda, assim o Senhor desprezarás a imagem deles. Verso 21. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, e era como irracional a tua presença. Porque o coração dele amargou. Entende? E as entranhas dele se comoveram, sabe? Dentro dele se moveu contra Deus, contra a situação em que ele estava, ao ver o ímpio prosperar. Aí ele vai dizer: olha, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Porque ele estava na presença de Deus, ele não conseguia ver, ele precisou de adentrar o templo de Deus, a casa de Deus verdadeiramente, para que Deus limpasse os seus olhos e ele visse o que de fato estava acontecendo. Então eu digo para os irmãos: irmãos, ainda que você esteja olhando para o ímpio e o seu interior esteja assim turbulento, ore a Deus e avalie o fim desses ímpios. Irmãos, é desse jeitinho aqui. É desse jeitinho aqui. Sempre. No Salmos 37 vai dizer que nós poderemos ter abundância de paz. Sabe, irmãos? E é isso que nós queremos como filhos de Deus. É isso que nós precisamos como filhos de Deus. Não vivemos em lugares escorregadios. Sabe? Vamos continuar mais um pouquinho aqui. O nosso horário já foi, né? Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Sabe? É isso que nós temos, sabe? É isso que deve nos mover e nos alegrar, mesmo diante de tanta dificuldade, de tanta coisa. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza. Desculpa, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Isso que o ímpio não tem, irmãos. E é nisso que nós precisamos nos agarrar. Se nós não nos agarrarmos, se nós verdadeiramente não vermos isso, nós seremos pessoas amarguradas, amargas, infelizes e buscaremos mentiras para nos guiar. Começaremos a beber grandes sorvos desses líderes, dessas coiseiras todas que tem à nossa volta. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destrói todos, e os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus efeitos. Para proclamar todos os seus feitos. Irmãos, é isso. Eu sei que à nossa volta existem muitos ímpios, existem coisas que nos afligem diretamente. Você precisa de um tratamento de saúde, você precisa de uma causa na justiça, você precisa de um lugar para você deixar seu filho, um lugar seguro para deixar seu filho, para que ele possa estudar, para que ele seja melhor do que você, sabe? E diante de tudo isso, nós, sabe, mas meu Deus, por que o ímpio, as pessoas agem contra mim, não permitem que eu tenha o tratamento de saúde correto, eu deixo meu filho na escola, fico preocupado, tem a causa na justiça lá, mas a pessoa que está do outro lado é amigo do advogado, é amigo do juiz. Entende? Se nós não vermos a ação de Deus,
de fato, Deus sendo a nossa herança, nós também iremos querer ser amigo do juiz, furar a fila no tratamento de saúde, e nós vamos buscar esses meios. Então que o Senhor nos guarde e oremos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado porque o Senhor é a nossa herança. Muito obrigado, Pai, porque entendemos que a quem temos nós nos céus e a quem nós temos na terra, no qual está o nosso prazer. Ó Senhor, abençoa-nos, direciona-nos, guarda-nos, guarda o nosso coração, não permita que isso que está à nossa volta apodreça o nosso coração, mas que em nome de Jesus o Senhor seja glorificado e que o Senhor faça, Senhor, o juízo do Senhor resplandecer e o nosso direito sobressair como o sol do meio-dia. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ótima noite. Jesus abençoe. Mande esse vídeo a outras pessoas. Tá bom? Com Deus, até a próxima.